Dr. Leonardo Schulka é nosso convidado para o Leme News de hoje, onde falaremos sobre a recuperação de crédito e a importância da execução na Justiça. Leonardo é advogado e analista jurídico na Leme Forense. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Thiago. Estamos começando. Fique conosco. A necessidade de resultados na Justiça é evidente quando se trata de recuperação de crédito. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, existem mais de 77 milhões de processos em tramitação no Brasil. Desse total, mais de 6 milhões são processos de execução fiscal, ou seja, processos que o Estado busca recuperar créditos tributários. Com base nesses números, Leonardo, eu queria entender qual é o impacto da falta de recursos na Justiça quando se trata de recuperação de crédito. Perfeito, Thiago. O que acontece é um efeito cascata, basicamente. A falta de recuperação implica, consequentemente, falta de investimentos em vários dos setores. Por exemplo, um cedente de crédito, quando chega o seu promitente, devedor lá para quitar a dívida e a ausência dela, impacta em falta de investimentos na própria empresa, aumento de contingente, equipe especializada para que eles possam ampliar o negócio e, consequentemente, fornecedores desse cedente de crédito. Então, é um efeito cascata que implica em todas as empresas envolvidas nesse mercado. Entendi. E pautado nisso, é visível a importância de se pensar na execução desde o início. Mas você poderia explicar melhor pra gente como que funciona uma execução nesse contexto jurídico? E se você puder explicar rapidamente como funciona o processo de execução quando se trata de recuperação de crédito, seria muito importante para nós. Certo. Então, o processo de execução, para que ele tenha o início, a gente tem que ter uma obrigação que ela seja certa, líquida e exigível. Isso é pautado nos títulos de crédito. Então, um título de crédito, consequentemente extrajudicial, e aí a gente pode citar aqui notas promissórias, contratos celebrados entre as partes, ele precisa de um processo de conhecimento prévio em que o juiz vai intervir para que as partes elas decidam ou cheguem a um consenso de quem possui a razão e se aquela obrigação ela vai poder ser executável. Decidido que aquele título ele é executável, a gente vai dar início ao processo de execução, no qual o devedor ele deve ser intimado para pagamento em 15 dias e no inadimplemento dessa obrigação é dado início às medidas constritivas. Legal. É um processo bem complexo, né? Onde a gente tem que pensar desde o início até o final do processo realmente. Perfeito. Leonardo, eu queria entender quais são os benefícios de iniciar o processo de execução logo após o não pagamento da dívida. Certo. Quando a gente tem a possibilidade de se iniciar o processo de execução desde o início, logo após o inadimplemento da dívida, nós temos a possibilidade de mitigar riscos. Então, por exemplo, temos ali o nosso contrato que foi celebrado, data estipulada para que o devedor pagasse ou adimplisse com o contrato, não foi realizado. Nós temos a possibilidade de ali já dar início às medidas constritivas a partir do processo, conforme eu mencionei. Então, você diminui a possibilidade de que o devedor ele se esvazie de patrimônio. Então, as possibilidades de recuperação do crédito são bem maiores. Então, se adiantando, as chances são gigantescas de recuperação. Com certeza. Segundo dados do Serasa Experian, o índice de recuperação de créditos no Brasil em março de 2023 foi de apenas 4,1%. Isso significa que a cada R$100 em dívidas, apenas R$ 4,10 foram recuperados. Esse resultado indica a importância de utilizar as ferramentas certas e eficazes na localização de bens. Leonardo, eu gostaria de entender como você vê essa situação e quais são as ferramentas necessárias e disponibilizadas aí pelo Poder Judiciário para advogados dentro dos processos. Perfeito. Bom, Thiago, é uma situação crítica no cenário de recuperação de crédito. As ferramentas que nós dispomos hoje dentro do processo judicial são basicamente Sisbajude, Renajude, Infojude, ou a mais recente que foi implementada pelo CNJ, que é o sistema Sniper, que ele traça uma rede de relacionamentos, por assim dizer, entre o nosso devedor e empresas que eventualmente estejam ligadas a ele, tem contribuído para essa recuperação de 4 a 1%, mas a gente consegue verificar que elas não têm surtido tanto efeito. Entendi. Alguns dados trazem para a gente que a utilização apenas de uma ferramenta como essa, por exemplo, o Sisbajude, não são tão eficazes na recuperação de crédito quanto a união de todas as outras plataformas.
Existem outras ferramentas ou métodos que podem complementar essa pesquisa, Leonardo? Eu acredito que a previsibilidade dessas ferramentas contribua também para essa ineficácia. Como a gente havia comentado, é necessário que a gente antecipe esse processo. Por isso, é necessário que se realize uma busca extrajudicial, ou seja, se utilizar de outras ferramentas que não apenas as do judiciário, podem contribuir e muito para a nossa efetividade na recuperação. Por exemplo, na Leme hoje nós temos uma plataforma que concentra 8 módulos aos quais a gente consegue melhor direcionar o nosso credor na efetividade dessa busca. Então, a partir disso, a gente aumenta a possibilidade de recuperação para que esse credor ele não se veja de mãos atadas com aquele crédito perdido em meio às estruturas que o devedor elabora ou até mesmo em contas no exterior. Enfim, são metodologias que a própria Leme detém para que a gente consiga ser mais eficiente e mais assertivo na recuperação. Então, com a Leme, o crédito não é perdido. Com certeza. Muito bom. Leonardo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu agradeço o convite, Thiago, e foi o meu prazer também. Nos vemos no próximo Leme News. Até mais!